Diz o texto: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque novembro chegou e porque estamos aqui mais uma vez para te entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Ao mesmo tempo que também te pedimos que fale ao nosso coração através da tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Aqui Tiago vai tocar num ponto bem interessante, uma vez que ele passa o capítulo 3 falando a respeito de dominar a língua e de pedir ao Senhor a sabedoria que vem do alto. E nós precisamos realmente de muita sabedoria para poder dominar a língua e não criar entre nós aquilo que ele começa falando aqui no versículo 1: brigas e contendas. Você vai perceber que eu vou utilizar algumas palavras que vão ser de uma versão ou de outra, mas sem nenhum problema. Quando aqui na NAA você tem guerras e brigas, você vai ter em outra versão brigas e contendas. E são palavras que vão ser sinônimos ou vão ter o mesmo peso. E de onde vêm essas contendas e essas brigas que há entre as pessoas? Muitas vezes um desentendimento, uma falta de compreensão. Às vezes uma intriga pode ser formada por algo que a sua língua falou e que não deveria. Coisas que você pode dizer: mas eu estava só brincando. Para a pessoa que ouviu não era uma brincadeira. Para a pessoa que recebeu aquela palavra, o peso foi muito maior. E alguém pode dizer: mas pelo amor de Deus, as pessoas não podem ser ultra sensíveis dentro da casa do Senhor, todo mundo tem que ter maturidade. Mas não é a realidade. Nem todos são maduros. E também eu não posso considerar que todos sejam ultra sensíveis. Na realidade, quem deve fazer a reflexão não é quem ouve simplesmente, mas quem fala. Porque a gente às vezes fala muito do que não deveria. E aí depois que fere o irmão, vai dizer que a culpa é dele? Pense antes de falar. Pense se você recebendo determinadas palavras, isso soaria bem aos seus ouvidos e cairia bem ao seu coração. Pense que cada um que ouve o que você diz, o seu uso da língua, muitas vezes está passando por momentos difíceis. E o que você fala só vai aprofundar esse momento e não vai ajudá-lo a se recuperar. E a nossa boca deve ser um canal de bênçãos e de alento para aqueles que estão perto de nós, e não de dificuldades, trazer ainda mais peso para quem já está, às vezes, muito sobrecarregado com as dificuldades da vida. Mas Tiago aqui sonda a fonte das divisões entre os santos. E
elas são causadas por nossos desejos maus. Infelizmente, por mais que nós subamos à casa do Senhor e digamos, o nosso objetivo é o mesmo, subimos aqui com o mesmo propósito, com o mesmo intuito de glorificar ao Senhor, mas às vezes as nossas mentes estão divagando por ambientes diferentes, com objetivos diferentes, retirando-se o momento de culto. Talvez agora, nesse momento que estamos cultuando ao Senhor, as nossas mentes estejam voltadas sim para o mesmo objetivo, mas no âmbito da igreja, nas questões relativas a ela, talvez o nosso pensamento não seja uniforme. Talvez alguém olhe para o que é feito dentro da igreja e diga, se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria assim. Talvez seria melhor fazer dessa maneira e não dessa outra. Por que não foi feito isso? Por que não foi feito aquilo? Talvez o que passa na sua mente seja, bom, eu tenho boas ideias, eu gostaria de contribuir. Por isso que eu falo que se fosse eu no lugar, eu faria determinadas coisas. Mas sabe o que está no fundo dessa percepção, dessa colocação? É um desejo mau. Porque quem está onde está, é porque Deus permitiu e ali colocou. E se você deseja o lugar dessa pessoa, achando que vai fazer melhor, você está cobiçando o local dela. E arrogando para si também o sentimento de que é superior a ela, mais capaz, mais inteligente, e que ela está ali porque talvez tenha influência, ou porque o pastor gosta mais dela, coisas que no fundo não existem. Entenda que por mais que você ache que poderia fazer melhor, mas Deus sabe quem Ele coloca e capacita em determinadas posições dentro da igreja. Essas divisões que para nada servem, elas surgem apenas desses desejos maus, de muitas vezes se achar mais importante, se perceber mais útil, quando você pode ser útil dentro da sua realidade, com os seus talentos, e não no lugar do outro. E ele diz, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Infelizmente, quando nós não somos verdadeiramente convertidos, essas paixões, elas dominam completamente, as paixões que estão dentro do nosso coração. Mas não pense que quando você já é convertido, elas somem totalmente. Elas ainda existem, porque existe dentro de nós uma natureza pecaminosa. Então, eu vou estar lutando ali o tempo todo, meu espírito querendo se alimentar da palavra de Deus e viver completamente para Ele, mas a minha carne sempre pedindo o que o velho homem era. É a inveja, é a cobiça, é a vontade de ser maior, é a vontade de passar por cima de quem quer que seja para que eu alcance um determinado objetivo. E de fato o velho homem, em determinados momentos, ele se mostra extremamente inescrupuloso. Ele não olha para o outro, ele não olha para a necessidade, para a dor do outro, ele não está nem aí. E o versículo 2 mostra para a gente que essas pessoas que se deixam dominar por esses desejos maus, por mais que sejam ainda por mais que sejam regeneradas, mas ainda habitando esse corpo, essa carne, ainda de alguma maneira contaminada pelo mal, contaminada pela presença do pecado, ele diz, vocês cobiçam e nada têm. Eles matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, e nada têm porque não pedem. A inveja é considerada um desejo mal destrutivo. As contendas que existem entre nós são provenientes de paixões como essa, como a inveja, questões pecaminosas da nossa natureza caída, que é inimiga de Deus, que é hostil à sua palavra. Nós não devemos cobiçar o que o outro tem. Como seria maravilhoso que quando alguém chegasse à igreja
dirigindo um veículo novo, não necessariamente 0 quilômetro, mas mais novinho do que o que ele tinha anteriormente, as pessoas, ao invés de olharem, carro novo, né? A benção, meu irmão, deve estar cheio de dinheiro, eu vou pedir também. Em vez de ficar pensando isso no coração, dissesse assim: glória a Deus, melhorou um pouquinho, aquele carrinho estava tão sofrido, o irmão merece uma coisa melhor, Deus olhou para ele, teve misericórdia, graças a Deus por isso. E aí termina a sua frase, porque às vezes você até agradece a Deus pela bênção que deu ao irmão, mas no final você diz assim: quando chegar a minha hora. Você está cobiçando, porque chegou a hora do irmão, e você agora quer que chegue sua hora, porque se não chegar a sua hora, Deus não está olhando para você. Isso é danoso para o nosso coração, porque Deus nos dá aquilo que está reservado a nós. Talvez não seja o carro, talvez não seja a casa, talvez não seja um emprego que vai nos pagar muito dinheiro, mas é o que não vai nos causar problemas suficientes para que nós venhamos a murmurar contra ele, e nem folga suficiente para que a gente venha a esquecer dele. Eu gostaria que você guardasse isso. Deus nos dá exatamente o que ele determinou para as nossas vidas, não tem necessidade de cobiça. Ele não vai nos deixar passar necessidade, de modo que a gente venha ficar murmurando contra ele, e nem vai nos deixar numa posição folgada o suficiente para que a gente venha se firmar nesse recurso financeiro, monetário, e esquecer que ele existe. É sempre na dependência dele, é o pão de cada dia que ele nos dá, e que nós devemos estar contentes com isso. Essa natureza pecaminosa nos faz projetar e fazer coisas pecaminosas, e essas paixões militam na nossa carne, no nosso interior é travada essa batalha. E dentre esses grandes inimigos que tentam cativar e conquistar o nosso coração, está a cobiça, está a inveja. Quando ele diz cobiçam e nada têm, as pessoas buscam ter coisas que não lhes estão reservadas e acabam por se frustrar em não ter. E é terrível quando você conversa com uma pessoa que é frustrada, porque todo mundo tem, menos eu. Todo mundo faz, menos eu. Todo mundo vai, menos eu. O pastor chama todo mundo, menos eu. Todo mundo participa das coisas da igreja, menos eu. No fim de tudo, Deus olha para todos, menos eu. É assim que ela se sente, frustrada por tudo, não consegue ver que Deus está em todos os caminhos que ela percorre, cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Ela deveria ser grata e não cobiçosa. Sabe por que as pessoas cobiçam? Porque elas não estão satisfeitas com o que têm. E hoje é muito fácil você não estar satisfeito com o que você tem. Às vezes eu me sinto um pouco inferior, porque eu vejo tanta gente com uma maçãzinha e o meu não tem maçã, mas me serve. E eu percebo que quem tem a maçãzinha geralmente não se satisfaz. Por quê? Porque sempre tem uma atualização nova. Mas o 11 a foto é boa, mas o 13 tem um efeito diferente. Mas o 13 tem um negocinho ali que é até razoável. Mas o 14, você já viu o 14? E se for o Pro Max, eita, fantástico. Aí você fica gastando o dinheiro de uma moto para trocar o seu celular, que hoje faz tudo, menos o que ele foi feito para fazer: ligação. Mas você quer para tudo, inclusive para tirar o tempo quase que integral da sua vida diante dele. Mas aí tem o carro também. E aí você diz: não, meu carro é 2010, está velhinho, vou comprar um 2015. O 2015 já pede um retorno, porque vai fazer 10 anos ano que vem.
Você diz, não, eu tenho que ir para 2020. E aí 2025, e aí você compra um carro zero, mas 3 meses depois já lançam o duas cabeças. Quem comprar carro hoje vai comprar já o 24, 25. Em janeiro já tem um 25, 25. E você fica, meu Deus, eu devia ter esperado. Agora eu vou ter que trocar de novo. Nem terminou de pagar um, já está pensando no outro. Porque você não está satisfeito. E sabe o que é que a gente acaba fazendo? A gente acaba comprando coisas que a gente não precisa, para mostrar a pessoas que a gente não conhece, e satisfazer o nosso coração. Porque as outras pessoas vão ver que a gente está progredindo. Não sabem elas as dívidas que nós estamos contraindo. A cobiça leva a gente muitas vezes a situações desesperadoras. Porque depois que você gastou, estourou o cartão, que você pediu empréstimo, não tem mais para onde correr, vem coisas muito pesadas à sua cabeça para tentar resolver isso. Mas há sempre quem esteja disposto a fazer mais. Há aqueles que estão dispostos a qualquer coisa para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Ele diz, vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Tem gente que realmente está disposto a matar para conseguir o que quer. E eu tenho vários exemplos da história da nossa nação, mas que eu não posso contar porque senão o nosso canal não subsiste. Também não seria interessante para um momento. Mas a gente sabe de pessoas que esquecem totalmente daquilo que a gente pode considerar como sendo humano, como sendo algo que pode ser reputado como bom, como viável. E elas fazem realmente tudo. Aquela coisa que no popular a gente fala assim, fulano só falta vender a mãe para poder ganhar essa colocação ali. E é isso mesmo, se puder ele vende. Isso explica, meus irmãos, porque que pessoas que nós olhávamos para elas e dizíamos, essa pessoa é tão boa, elas fazem loucuras, bobagens na vida. De vez em quando você olha para uma pessoa e diz assim, rapaz, eu não achava que fulano era capaz disso. Eu também não achava que eu era capaz de determinadas coisas, mas infelizmente, dentro do meu coração existe algo chamado cobiça e também inveja. E às vezes eu vou longe demais, pensando nessas coisas. E essas pessoas vivem a lutar e a fazer guerras. Eu acho que esse território aqui é meu. Eu vou fazer uma guerra para obter esse território. Eu acho que esse cargo aqui é meu. Eu vou lutar para conseguir esse cargo. Mesmo que eu não seja tão habilidoso assim. Mas eu acho que eu mereço isso aqui. Uns ninhos aqui dentro do meu ambiente de trabalho, até eu chegar nesse ponto. Porque eu acho que eu mereço isso aqui. Lutam, fazem intrigas. Mas a palavra diz que eles nada têm porque não pedem. Sabe o que você tem, o que você tem até hoje? Porque Deus quis que você tivesse. Sabe por que você vai receber no futuro várias coisas das mãos de Deus? Porque você pede a Ele e está dentro da vontade dEle. Está em conformidade com a vontade dEle para a sua vida. Se não tiver, você também não recebe. Então por que muitas pessoas não recebem o que querem? Porque elas esquecem de pedir a Deus. Elas vão tentando de todo jeito conseguir, menos se humilhando na presença do Senhor, menos dobrando os seus joelhos. Sabe aquela coisa, enquanto depender de mim eu vou tentar, mas nunca dependeu de você, nunca. A partir do momento que você disser, não está no controle das minhas mãos, não depende de mim, não sou eu que vou fazer, e você entregar nas mãos de Deus, as coisas vão acontecer.
Mas enquanto você quiser centralizar o poder da sua vida nas suas mãos, nada vai acontecer. Eles não têm, porque não pedem. Eles não têm a humildade de dizer: Senhor, eu preciso disso. Como no capítulo 3, Senhor, não tenho sabedoria. Não tenho mesmo. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Senhor, eu não sou, mas se o Senhor puder me dar a sabedoria para me conduzir de uma forma que te agrade, eu estou aqui para receber essa sabedoria. Se eu não sou tão inteligente, mas se o Senhor puder me dar uma inteligênciazinha pequenininha, só para que eu não cometa erros que firam a tua santidade, eu já vou estar feliz demais. Em vez de pedir a Deus para encher o seu coração com propósito, com sentido, muitos buscam se preencher com paixões mundanas. A vida de oração é substituída por uma vida de busca por satisfação nas coisas passageiras, terrenas, quando a verdadeira satisfação é alcançada em Cristo. Não se ora nem para pedir. Estou falando de oração em ação de graças, oração intercessória, súplicas. Não. Nenhuma oração para pedir alguma coisa essa pessoa faz. Mas ela substitui todo o tempo que deveria ser dedicado à oração na satisfação de coisas que são passageiras. Que você percebe que você ficou ali meia hora fazendo determinada atividade, você estava extremamente feliz na sua visão, saiu dali, baixa aquela angústia. Você está ali conversando, brincando, na mesa do bar, enquanto tiver 1 litro ali para ir renovando aquela alegria, você vai, chegou em casa, deitou a cabeça, vem culpa, vem tristeza, vem solidão, vem tudo. Vem os problemas que não ficam do lado de fora. Eu acho interessante que às vezes a gente diz assim: esqueça seus problemas, deixe do lado de fora. Você está aqui para louvar a Deus. Não, o problema está aqui dentro, viu? Está dentro do meu coração, está na minha cabeça. Eu estou pensando nele o tempo todo. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu sei quem pode resolver. E eu vim colocar nas mãos dele. Mas meu problema não fica do lado de fora, não. Eu apenas não desconto nas pessoas. E nem fico falando os capítulos da minha vida para todo mundo. Mas todo mundo tem problema. Esse problema nos acompanha. E esses aqui são grandes problemas. O meu coração que é cobiçoso, meu coração que inveja. E que não tem humildade para pedir a Deus. Luta com armas que não são lícitas. Com armas que são ineficazes. Meus irmãos, infelizmente, até quando se ora, determinadas vezes, esses aqui que são citados por Tiago, que muitas vezes somos nós nessa situação, oramos muitas vezes apenas para buscar os nossos próprios deleites. Versículo 3: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar nos seus prazeres. O que é que você tem pedido a Deus? É lícito nós orarmos por aquilo de que necessitamos, mas uma reflexão é necessária aqui. Quanto das minhas orações são intercessórias? Quantas vezes eu dobro os joelhos diante do Senhor e peço pelas outras pessoas? Por outras igrejas, por outras nações, por situações que estão fora do meu contexto imediato, mas que eu tenho a ver com elas. Às vezes você olha e diz assim: eu não tenho nada a ver com o povo do Paquistão, não sei nem onde é que fica. Sinceramente, se botar um mapa na minha frente, eu vou demorar para achar. Aí eu vou estar me preocupando com o povo do Paquistão. Aí você escuta que há várias famílias que estão em situação de escravidão por dívidas contraídas, e que você pode orar por elas,
e você pode contribuir para a libertação delas. Que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para aliviar a dor de outros. Vários deles são seus irmãos. Aqui o sol está brilhando, quase 40 graus todo dia. Está tranquilo. Enquanto isso, chuvas torrenciais atingem outros locais. Mas não tem nada a ver, lá em casa está tudo sequinho. A minha cidade está tudo em pé. Mas cidades e mais cidades foram destruídas esse ano. E não só aqui no Brasil. Nesse final de semana, Valência, na Espanha, teve uma das piores enchentes dos últimos anos. As pessoas não estão podendo sair de casa. As atividades estão paradas até segunda ordem. São Paulo está chovendo muito, exatamente agora. Desde ontem que não para de chover. E a gente sabe que existem vários pontos de alagamento. Mas eu não tenho nada a ver com na minha cidade. Mas é meu povo que está lá também. Você pode não ter parente lá, mas você tem irmãos em Cristo. Ore por eles. Quanto tempo faz que você orou pela sua comunidade de fé e pela sua liderança espiritual? Quanto tempo que você olhou para os que aqui estão do seu lado, sentados na cadeira ao lado da sua, e disse assim: Senhor, abençoa o meu irmão. Eu não sei quais são as dificuldades que ele tem passado, mas eu desejo que o Senhor atue na vida dele, como tem atuado na minha, como tem me preservado, como tem me guardado. Guarda a família dele, os filhos dele, os netos. Dá a ele paz no seu trabalho. Quanto tempo faz que você fez isso? Quanto tempo faz que você lembrou do seu pastor numa terça-feira, numa quarta-feira, e disse: Senhor, abençoa a mente dele. Ele deve estar preparando o sermão. Abre o entendimento dele, que ele possa estudar em paz, que ele chegue no domingo com tudo preparado, com seu coração aberto, para receber de ti e passar para nós. Não permita que ele tenha uma semana tão atribulada que ele fique impedido de estudar propriamente, de orar e de ter as suas relações familiares equilibradas, para que ele possa chegar inteiro no púlpito e possa nos abençoar e nos edificar com a palavra do Senhor. É muito importante que a gente ore pelos nossos. Outra reflexão é: quais são as minhas principais motivações quando eu oro a Deus? É a minha satisfação ou é a vontade dele? Quantas vezes a gente ora: Senhor, eu quero isso, amanhã faz isso. E às vezes a gente até é levado a dizer: eu declaro, eu decreto. A gente empurra Deus na parede e diz: eu quero, eu preciso para agora. Eu não quero nada, e eu não preciso de nada além dele e a sua vontade sendo manifesta na minha vida. Acho que ele olha para a gente e diz assim: você não sabe de nada. Sabe por que você não vai receber? Porque você pede sem saber o que você está pedindo. Eu sei o melhor para a sua vida. É só pedir que eu faça a minha vontade e eu vou fazer, porque ela é soberana. Descanse na minha providência, na minha provisão. Esquece tua vontade, aqui vale a minha. Se conforma a ela. Observa a palavra que eu te deixei e deixa de agitar o teu coração. Meus irmãos, nós temos que ser muito mais prontos a agradecer do que a pedir. Porque se você parar de pedir agora, exatamente agora, seja qual for a idade que você tem, e quanto tempo você for viver daqui até os seus olhos fecharem pela última vez, Deus sabe exatamente o que você precisa. Por mais que você não peça, Ele vai suprir, Ele vai trazer. Por mais que você não tenha nenhum sonho especial para realizar na sua vida, mas tudo que Ele já fez você viver,
Sinceramente, óbvio que existem coisas que eu ainda almejo fazer na vida. Mas se ela parasse agora, eu estava feliz demais. Porque Deus já fez demais. E eu nem sei como agradecer. E eu ainda fico pensando, Ele vai fazer muito mais. Então eu vou ter muito mais para agradecer. Sabe quando é que Ele vai fazer muito mais? Ainda hoje. Porque a gente vai sentar numa mesa e vai almoçar. Sabe quando é que Ele vai fazer muito mais? Ainda hoje, quando eu for deitar e conseguir dormir. Sabe quando é que Ele vai fazer muito mais? Amanhã, quando eu abrir os olhos e ver o sol brilhando e disser: Senhor, as tuas misericórdias se renovaram sobre mim mais uma vez. Tudo isso a gente precisa agradecer. Então, para que está pedindo tanto? Para que está cobiçando, invejando e se entregando dos irmãos? Que não tem nada a ver com o seu problema interno de não ser satisfeito em Deus. Nos versículos 4 a 6 a gente percebe que Tiago vai mostrar que a amizade do mundo é inimiga de Deus. O versículo 4, ele, na minha versão aqui vai falar gente infiel, mas eu gosto muito da NVI, que ela coloca assim: adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Veja só, aqui eu puxo os 3 versículos anteriores, a gente faz um link com esse 4º versículo. Aqueles que se corrompem com as vaidades desse mundo, aqueles que cobiçam, que invejam, que se deixam dominar pelas paixões mundanas, eles se alienam de Deus. Eles deixam Deus de lado. Eles traem a Deus. Meus irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Se nós não estamos totalmente devotados, amando única e exclusivamente a Ele, acima de todas as coisas, estamos trocando a relação com Ele pela relação com as coisas do mundo, nós somos infiéis, nós somos adúlteros, e nós estamos traindo o nosso noivo. É essa a colocação que Tiago faz. Como se ele quisesse dizer que essas pessoas vieram a se tornar degeneradas. Nós bem sabemos quão frequente na Escritura menciona-se o matrimônio que Deus contrai conosco. Ele quer que nós nos assemelhemos a virgens castas, no dizer de Paulo. Olha o que diz 2 Coríntios 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Essa castidade é corrompida, ela é violada por todas as afeições impuras para com o mundo. A gente foi escolhido e reunido para ser o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que não somente Ele detém a nossa propriedade, mas o nosso coração deve ser voltado somente para realizar a sua vontade. E o nosso coração deve pensar apenas aquilo que provém dele e não desse mundo. Nós não podemos deixar o nosso coração se encher com as coisas do mundo. Quando nós deixamos que as coisas dessa vida nos embacem a vista para as coisas que Deus tem para nós, nós estamos alterando essa castidade que nos foi requerida para ser apresentados ao Senhor como uma igreja pura, santa e sem mácula. Tiago, então, não sem razão, compara o amor do mundo ao adultério. A questão da amizade do mundo, ele denomina de amizade do mundo quando os homens se rendem às corrupções do mundo e se tornam escravos delas. Eu tenho uma dificuldade muito grande com essa questão da amizade, quando as pessoas falam assim: eu tenho uma pessoa na minha família que ela não é convertida, mas se eu fizer um culto em casa, ela até vem, que ela é amiga do Evangelho. Se ela fosse amiga do Evangelho, ela estava aqui com a gente. Nós somos amigos do Evangelho, sabe por quê?
Porque nós buscamos a palavra de Deus. Nós buscamos a face do Senhor através da sua palavra. Nós falamos com Ele. Nós temos acesso a Ele. O Santo Espírito dele habita em nós. Nós temos amizade com o Pai. Nós somos amigos do Evangelho. Mas não existe amigo do Evangelho que rejeita o que é o centro do Evangelho. Ou seja, ele pode até ouvir por educação, mas ele não quer compromisso com aquele que é o próprio Evangelho. Então ele não tem amizade. Porque a amizade é compromisso. A amizade é uma relação de confiança. A amizade tem reciprocidade. Então, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não tem meio termo. E se você quer ser amigo do mundo, diz a palavra, você se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque as coisas que o mundo faz são contrárias à vontade de Deus. Então, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade da carne. E segue o curso desse mundo. Longe de Deus. Longe das suas orientações. Passando longe do ideal que é colocado nas Escrituras para as nossas vidas. É tão grande o desacordo entre o mundo e Deus, que quanto mais alguém se inclina para o mundo, mais distante ele fica de Deus. Infelizmente nós conhecemos pessoas que fizeram parte do nosso círculo de amizade dentro da igreja. E quando a gente vê essas pessoas hoje fora, qual é a nossa oração? Senhor, traz de volta. Era tão bom quando a gente estava junto, quando a gente evangelizava junto, cantava junto. Reuniões de adolescentes, de jovens, de casais. Aí você vai vendo aquela pessoa se afundando. Se afundando, se afundando, se afundando. Daqui a pouco você não está vendo só aquela pessoa fora da igreja. Você está vendo aquela pessoa fora de si. Praticando coisas que depois ela vai olhar para ela mesma e vai dizer: eu fui capaz de fazer isso. Você não sabe o que é capaz uma alma sem Deus. Você não sabe. Só Deus sabe o que é que nós podemos produzir fora da vontade dEle. Quanto mais ela se inclina para o mundo, mais longe ela está de Deus. Ela passa a ser uma pessoa que ansiava pelo domingo para estar na igreja, para uma pessoa que atravessa a rua para não passar na calçada da igreja. E aí o versículo 5 e o 6 nos dizem o seguinte: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O objetivo que tinha aqui era nos provar que, visto que nutriam ciúmes, não eram essas pessoas, elas nutriam ciúmes, então elas não eram governadas pelo Espírito de Deus. Ele ensina aos fiéis outra coisa. Eu não posso ter ciúme das coisas que você tem. Eu preciso depender da graça do Senhor. O ciúme é uma prova, o sinal de perversidade, mas o Espírito de Deus prova ser generoso para conosco quando do envio das suas bênçãos. Ele dá graça. Eu não preciso lutar, eu não preciso fazer guerras, cobiçar, ter ciúme das pessoas. Eu preciso só acreditar que Ele está comigo todos os dias, trazendo aquilo de que eu necessito. Meus irmãos, tudo isso que é tratado até o versículo 6 nos mostra o seguinte: que uma vida fora da vontade de Deus, que é uma vida de amizade com o mundo, nos leva
além da questão da cobiça, da inveja, das lutas, das guerras, ela nos leva também a uma fraqueza muito grande espiritual, ou seja, uma vida de oração quase que nula, uma vida devocional infrutífera, uma vida cristã enganosa. E como voltar a ter uma comunhão preciosa com Deus? Como voltar a ser aquele que espera em Deus, que quer receber de Deus o que precisa para a sua vida, e não ficar lutando contra o mundo para ganhar as coisas que o mundo tem, e se inclinando para as paixões mundanas que são avassaladoras. Ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, a graça de Deus para os que se humilham. Muitas vezes a gente se inclina para o mundo de tal forma que parece que a gente não está mais ligado a Deus. Mas a gente crê que aquele que verdadeiramente foi salvo, ele não perde sua salvação. Ele pode ter momentos de grande baixa espiritual, mas ele não vai perder essa ligação. Ele pode estar vivendo como quem não tem ligação, mas basta que ele se humilhe na presença de Deus, e a graça vai ser dada para que ele se conforme à sua palavra. Tiago diz que Deus dará maior graça a nós para servi-lo, e para ratificar isso no nosso coração, ele cita Provérbios 3,34. Ele se opõe aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E aí a necessidade da gente se voltar a Deus, da gente ser submisso a Deus, vai estar dos versículos 7 a 10. Como eu volto a ter uma vida de oração? Como eu venço as paixões que buscam dominar o meu coração? Sozinho eu não tenho como. Eu posso até formar um plano no meu celular para despertar todos os dias 7 horas, e eu dizer, vou fazer meu momento devocional todos os dias. No primeiro dia, 7 horas tocou, você se levanta, faz o seu devocional, maravilha. Segundo dia, 7 horas tocou, você fez o seu devocional, maravilha. Terceiro dia, aí você já olha assim, faz assim no celular. Mais 5 minutinhos. Eu só vou para o trabalho de 9 horas mesmo. Aí passa de 7 para 7h15, 7h30, você acorda de 8 horas, eita, tem que correr agora. O devocional foi embora. Depois de uma semana você não está nem olhando mais para o celular. Ele toca, mas você não sabe mais nem porque que ele está tocando. Ah, eu coloquei aí um despertador, mas não sei nem por que ele está tocando mais não. Não tenho nada para fazer essa hora. Que a gente vai se acostumando a não ter mais aquele momento. Sozinho a gente não tem como suplantar essas inclinações. Se for depender da gente, a gente começa muito bem, mas rapidamente a gente falha. Eu acho que isso não é de uma pessoa só, isso é da maioria. Acho que a gente às vezes faz com a vida espiritual da gente o que a gente faz com a academia. A gente paga 1 ano, vai 2 meses e o restante fica para o dono da academia. Primeira semana, 5 dias. 5/5 está pago. Postou no Instagram. No outro mês, 2/5, porque foi o que deu. No outro, não consigo mais ir não. Na pandemia a gente viu muita gente fazer isso. Não dá para ir para a igreja, né? Pandemia, né? Mas pode vir 30%, vem uns de manhã, vem outros de noite. A gente até orientava assim, né? Se você já veio de manhã, dê lugar para o seu irmão à noite. Disse, não, mas porque irmão fulano mora tão longe, ele vai fazer tanto esforço, né? Tem a transmissão. Tem gente que está na transmissão até hoje. Sua cadeira está aqui, ó, vazia. Porque a gente vai se acostumando. É um dia sem vir no domingo, é um dia sem vir na terça, é outro sábado que a gente não participou do momento para os casais, para os jovens, para os homens, e a gente vai perdendo essa ligação com os irmãos, com a palavra, com o próprio Deus. A gente não sente mais necessidade de orar, para quê? Eu já converso com tanta gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, passo o dia todinho nesse negócio, não me sinto só.
Mas aquele momento a gente se sentiu tão só que era para a gente ter aproveitado para orar mais, ler mais, ouvir mais. E quando voltasse daquele momento tão difícil, manter. Se não era hábito, deveria voltar a ser. Mas para muitos ocorreu diferente. Porque sozinho a gente não faz. Sozinho a gente não vence as paixões mundanas que querem dominar o nosso coração. É tão bom passar um sábado de tarde assim, maratonando na Netflix. É tão bom passar o domingo só assistindo futebol e Fórmula 1. Eu acho muito melhor quando a gente consegue passar de segunda a sábado, tranquilo. Porque desde o domingo a gente entregou a semana nas mãos do Senhor. Porque o que a gente se abasteceu do domingo, a gente foi revisando durante a semana e dizendo: o Senhor tem falado ao meu coração todos os dias. Eu sei que pode não estar perfeito aos meus olhos, mas está do jeito que Ele determinou que fosse. Está perfeito então. As dificuldades que eu vou passar, Ele vai estar comigo. As coisas que eu acho que preciso, Ele está trazendo. E aquilo que eu não preciso, Ele vai afastando. Ele elenca aqui, nesses versículos de 7 a 10, 11 coisas que Tiago cita para que a gente volte a ter uma vida de oração. E aqui eu concordo plenamente essa divisão do reverendo Augusto Nicodemos, que ele aponta esses 11 pontos para que a gente volte a ter uma vida de oração. Primeiro ele diz no versículo 7, sujeitem-se a Deus. Ou seja, a submissão que ele recomenda é de humildade. Os homens estão pedindo, não estão pedindo na realidade, eles estão lutando, estão fazendo guerras, eles estão cobiçando, eles estão lutando para ter as suas coisas. Eles não pedem a Deus, diz que eles não recebem porque não pedem. Então ele recomenda que a gente seja submisso, que a gente tenha humildade. O Senhor requer submissão a Ele. O Espírito de Deus repousa sobre os humildes e os mansos. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus, se humilhe na presença do Senhor. Ele diz uma segunda questão que é resistir ao diabo. Ele diz no versículo 7, portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Quando ele fala sobre isso, parece que essa promessa que ele adiciona, e ele fugirá de vós, ela não se cumpre totalmente, porque quando você olha na sua experiência diária, quanto mais você busca resistir ao diabo, mais ferozmente ele investe contra a sua vida. Quanto mais você busca a face do Senhor, quanto mais você busca fazer a vontade do Senhor, quanto mais você busca viver piedosamente, parece que o peso é muito maior. As investidas do diabo são muito grandes. Mas, sem dúvidas, que quando ele diz aqui que ele fugirá de nós, ele quer dizer o seguinte: por mais que ele reitere seus ataques continuamente, em algum momento ele vai se afastar vencido. Quando nós resistimos pela força que o Senhor nos dá, haverá um momento que ele se afastará vencido. Ele não terá lugar em nós para suplantar o poder de Deus que em nós habita.
Ou seja, não depende de nós simplesmente. Não, o resistir não depende de nós. Do mesmo jeito que o afastá-lo não depende de nós. Mas como nós somos capacitados a resistir, ele se vê vencido e foge de nós. Mas ele vai falar uma terceira questão no versículo 8. Cheguem perto de Deus. Chegai-vos a Deus. Ele nos lembra que o auxílio de Deus não nos faltará, contanto que estejamos próximos a Ele. Contanto que a gente busque a Ele. Isaías tem um versículo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque e você vai achar. Busque auxílio no Senhor e Ele vai lhe dar auxílio. Sempre Ele estará conosco, nunca nos faltará, sempre que o buscarmos. Se acheguem a Deus. Mas no versículo 8 ele diz também: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem as mãos. Mais ainda do que simplesmente limpem as mãos, ele diz: vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Quero juntar essas duas questões, porque daqui nós aprendemos qual é o verdadeiro caráter do arrependimento. Não é só uma emenda externa da vida, mas o começo é a purificação do coração. Ontem nós pudemos ouvir a respeito da circuncisão do coração, pastor Joel Estevanato lá no Sesc, e como foi importante aquela palavra, porque as marcas externas, elas vão aparecer naturalmente, ou seja, a evidência externa de que eu sou um filho de Deus, ela vai aparecer, mas tudo começa com a purificação, a circuncisão do coração. Tudo começa com um coração puro. Se eu tenho apenas remorso do que eu fiz enquanto velho homem, esse velho homem vai aparecer recorrentemente. Mas se realmente eu me arrependi dos meus pecados, esse meu coração é purificado. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aquele que confessa os seus pecados e se arrepende deles é purificado pelo Senhor, tem um coração purificado. E esse coração purificado vai nos fazer dar frutos de arrependimento que vão transparecer na retidão das nossas obras. O pastor Rony muitas vezes fala que a nossa piedade, o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprende, tem que descer para a ponta dos dedos. Não é só saber o certo, é fazer o certo. Não é só ouvir a boa doutrina, é traduzi-la em prática. Então vocês purifiquem o coração e limpem as mãos, que elas não estejam sujas do pecado, mas que elas apresentem boas obras, frutos de um arrependimento interno. Mas ele continua no versículo 9: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e a alegria de vocês se transforme em tristeza. A gente vê pessoas dizendo assim: me desculpe pelo que eu fiz. E aí escorre uma lágrimazinha aqui, aí você diz: isso é uma lágrima de crocodilo, isso não tem sinceridade. Ela está fazendo isso para me comover e que eu a desculpe. Mas até o termo não tem peso. Desculpa aí, foi mal. É diferente quando você escuta uma pessoa que se constrange perto de você, quase não consegue falar e diz assim: olha, me perdoe, e começa a chorar copiosamente. E ela quase não consegue nem olhar para você.
sabendo o que fez, sabendo o que produziu no seu coração. E é salutar o pranto e a tristeza que conduzem ao arrependimento. Aquele que se arrepende dos seus pecados e vem aos pés do Senhor, ele deve vir chorando pelos seus pecados. E o Senhor terá piedade dele. Mas nós que já somos convertidos, continuamos pecando. Então nas nossas orações deve haver sim também a presença do choro. Quando nós erramos. Porque quando nós erramos, erramos primeiramente contra Ele. Essa é a consequência do nosso pecado, é entristecê-lo. E por que a gente não fica triste quando entristece a Ele? E por que a gente não chora quando a gente foge do padrão de santidade que Ele espera? Por que a gente não se entristece por não estar correspondendo às suas expectativas? Tem dias que a gente não tem motivo nenhum para sorrir, porque a gente falhou miseravelmente em ser um testemunho vivo do amor de Deus, da sua graça e da sua bondade. Por isso, reconheça a sua miséria, lamente, chore, pranteie, fique triste e durma com aquilo na sua mente. Amanhã eu não posso fazer a mesma coisa, amanhã eu não posso ser o mesmo, amanhã eu não posso desvalorizar o sacrifício de Cristo na cruz como eu fiz hoje. Não foi essa vida que Ele me salvou para ter. A gente precisa dessas reflexões. Às vezes a gente precisa desse sentimento de dizer assim: eu sou indigno até de subir à casa do Senhor. Não que isso faça você deixar de vir à casa do Senhor de fato, mas para que isso mostre: eu não tenho nada de especial, é por conta dele que eu sou quem sou. Se eu consigo subir, abrir essas portas e entrar aqui, é porque Ele me conduz até aqui. Se eu consigo produzir alguma coisa de bom na minha vida, é porque Ele produz através de mim. Eu sou apenas um canal. Se eu consigo ajudar o meu irmão a se levantar de novo e a segui-lo novamente, não foi pela minha palavra, pela minha persuasão, pela minha retórica, foi porque Ele se apiedou de nós dois para que eu fosse instrumento e ele pudesse receber novamente essa palavra, cair em si e voltar ao caminho do acerto. Para que a gente volte a tudo isso, ele termina no versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A posição de altivez, de autossuficiência não cabe no reino de Deus, não cabe na nossa relação com Ele. A conclusão do que procede é que a graça de Deus estará então pronta a soerguer-nos quando Ele vê que os nossos espíritos orgulhosos são descartados. Se Ele vê orgulho em nós, quem quer que busque uma elevação sólida deve se rebaixar sob o senso da sua própria debilidade. Eu não sou nada, e sem o Senhor eu sou menos ainda. Então, se eu quero ser alguma coisa, eu preciso estar junto dEle, dependendo dEle. Eu preciso pensar de mim mesmo de uma maneira humilde. Agostinho observou bem: como uma árvore deve lançar profundas raízes para baixo, para que se desenvolva para cima, assim todo aquele que não tem sua alma profundamente arraigada na humildade se exalta para a sua própria ruína. São 3 as promessas, meus irmãos, que nós recebemos quando nós fazemos tudo isso para voltar a ter uma vida de oração com Deus, ou seja, voltar a ter amizade com Deus, para não se tornar inimigo dele por conta da nossa amizade com o mundo.
no versículo 7 ele diz que quando nós somos submissos a Deus e resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Nós já sabemos, por todas as pregações que foram feitas aqui, que o diabo não pode nos tocar, que ele não prevalecerá sobre a nossa vida. Mas nós sabemos também da nossa necessidade de estar sempre submissos a Deus. Nós não podemos sair da proteção de Deus, sair do cuidado das suas mãos. É dessa forma que nós teremos o diabo longe de nós, que as suas tentações virão. E como resistiremos nesses dias? Se tivermos a força do Senhor em nós. Também quando ele diz, cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Ele sempre está pronto para nos receber. Ele nunca sai de perto de nós. Ele está aqui hoje, exatamente no mesmo lugar que nós. Ele está em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mas como é bom saber que nós estamos entre os bons, que Ele espera que se comuniquem com Ele, para que Ele possa derramar de toda a sua graça e da sua bondade. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Se nós subimos aqui e buscamos a Ele, Ele fala conosco, Ele nos acalma, Ele nos alimenta, Ele nos orienta. E principalmente o versículo 10, que ele diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se a gente quer qualquer conquista na vida, se a gente quer produzir alguma coisa que seja boa para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade, que influencie de qualquer maneira a sociedade em que a gente vive, se a gente quer ser bênção na vida das pessoas, se a gente quer fazer alguma coisa que seja relevante e boa, de verdade, a gente precisa se colocar nas mãos dele de forma humilde, para ser usado por Ele. E que a gente não pense que esse o Senhor vos exaltará vai ser que Ele vai nos colocar num pedestal acima da posição que deve ser ocupada por Ele. Mas quer dizer que Ele nos utilizará com alegria. Ele nos dará o privilégio de sermos vistos como instrumentos dEle. Isso é maravilhoso. Não tem nenhuma designação melhor do que a de ser filho de Deus. Você pode ser CEO, você pode ser o CFO, você pode ser o presidente, você pode ser o vice-diretor de determinada companhia, você pode ser qualquer coisa, você pode ser o Elon Musk. Mas se você não tem a Deus e não recebe esse carimbo, essa placa de filho de Deus, servo de Deus, a tua vida não vale nada. Desculpa ser bem sincero com você. Sem isso na nossa vida, não adianta qualquer conquista. A Ele é que é devida toda a glória, a Ele é que é devida toda a exaltação. A Ele nós devemos dedicar o nosso louvor e a nossa gratidão, para que a nossa vida sirva para a glória dEle. Não devemos ser amigos do mundo, porque sendo amigos do mundo nós vamos ser inimigos dEle. Para não ser amigos do mundo, devemos rejeitar todas as vaidades desse mundo e ter uma vida de oração que nos dê subsídios para permanecer no dia mau e continuar trilhando, apesar de nós, o caminho que nos foi proposto, o caminho que vai dar glória a Ele, que vai nos deixar tranquilos em relação aos dias eternos.